Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintes e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Demorou, mas enfim o grande dia chegou. William Bonner, ao vivo na Globo, juntamente com a imprensa brasileira, resolveram mostrar a verdade à população. Mostrar os grandes feitos do governo de Jair Bolsonaro, desmontaram uma narrativa atrás da outra. E o melhor, comparando com o desgoverno do PT. Tem coisa melhor? É claro que não. Por isso eu resolvi separar os trechos que estão viralizando nas redes. Se liga só nisso. A economia brasileira cresceu 2,9% em 2022. O produto interno bruto do país crescer 2,9% no ano passado em comparação com 2021. A alta de 2021 tinha sido de 5%. A inflação oficial do Brasil fechou 2022 em 5,79%. Ao longo de 2022, no entanto, a inflação foi perdendo força, como a gente vê nesse gráfico aqui. Olha só, ela chegou a registrar taxa negativa em julho, agosto e também em setembro, reflexo principalmente do corte de impostos sobre os combustíveis e também energia. Em 2022, as contas do governo federal fecharam com superávit de 54 bilhões de reais, depois de 8 anos seguidos de resultados negativos. O governo brasileiro emplacou em 2022 o segundo ano seguido de contas públicas no azul. O resultado foi positivo. Foi o segundo ano consecutivo de contas do setor público no azul, depois de 7 anos de déficits. Em 2022, o Brasil reduziu a porcentagem de endividamento em quase 5 pontos percentuais. Caiu de 78% para 73,5% do produto interno bruto, já abaixo do nível pré-pandemia. A economia brasileira gerou 2 milhões de novos empregos com carteira assinada em 2022, segundo o governo federal. Um bom número, um avanço forte do mercado de trabalho. Que demais! Aí, viram só como não dói absolutamente nada transmitir somente a verdade, nada além da verdade? E o melhor de tudo é que todos estes dados são referentes aos últimos 4 anos, onde nós estávamos vivenciando grandes conflitos internacionais e uma situação grave na área da saúde. Mas, como nós tínhamos um governo extremamente responsável, que não era corrupto, não mandava o nosso dinheiro para o BNDES, para financiar ditaduras ao redor do mundo, para financiar obras inúteis ao país, nós não tínhamos um governo que só se preocupava em aumentar impostos, muito pelo contrário, inclusive tivemos deflação, que é o contrário da inflação. Os resultados não poderiam ser outros, mas a TV Globo, há poucos meses atrás, fez uma outra reportagem, desta vez comparando de maneira mais precisa o governo do Bolsonaro com o governo atual de Lula. Olha só no que deu. No primeiro semestre, as contas da União, dos estados, dos municípios e das estatais registraram um rombo de 20 bilhões e 400 milhões de reais. O déficit está relacionado principalmente ao crescimento de gastos autorizado pela PEC da transição, aprovada pelo Congresso em dezembro. No mesmo período do ano passado, houve um superávit de quase 130 bilhões de reais nas contas públicas. Opa, pera um pouquinho aí. Então quer dizer que no governo de Jair Bolsonaro nós tínhamos um superávit, ou seja, o governo de Bolsonaro conseguiu arrecadar mais e gastar menos. E detalhe, mesmo reduzindo impostos em diversos setores, em especial sobre os combustíveis. Beleza. Aí no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos justamente o contrário em poucos meses. Nós temos então um déficit nas contas, ou seja, o governo gastando mais do que arrecada, por isso a conta não fecha. Ai, mas o mais curioso de tudo é que todo mundo sabia disso, inclusive os militantes de esquerda travestidos de jornalistas. Mas o mais importante era de que o amor vencesse, não? Mas saiba que não foi somente o amor que venceu, a alta no preço dos combustíveis, o desemprego, a inflação também venceram. Olha só, no governo de Lula a gasolina teve alta de 11,8% desde que o petista assumiu o governo. Litro do diesel acaba de ultrapassar R$ 7,00 em 11 estados. Notícia de poucos dias atrás, tá? E chega a R$ 8,00 em São Paulo. Gasolina sobe 4%. Resultado reflete o aumento dado em 16 de agosto pela Petrobras. Preço máximo da gasolina também ultrapassou R$ 7,00 nos estados do Acre, Amapá e São Paulo. Além disso, o desemprego também venceu.
cresceu. Todos os indicadores de emprego pioraram com Lula. Número de brasileiros sem qualquer tipo de trabalho subiu no primeiro trimestre deste ano. Além disso, o corte no Bolsa Família também venceu. Governo vai cortar quase 6 milhões de beneficiários do programa social. Ministra do Planejamento, Simone Tebet, festeja porque o Tesouro Nacional deve economizar 7 bilhões de reais com os benefícios cortados. Enquanto isso, milhões e milhões de reais em diárias de hotel para Lula e sua companheirada viajarem pela Europa. E olha, sinceramente, eu não acho muito justo ficar comparando o governo de Lula com o de Bolsonaro, até porque a gente viu que aqui a lapada é forte. Enquanto nós tínhamos com Bolsonaro crescimento na economia, redução do preço dos combustíveis através do corte de impostos, responsabilidade fiscal, geração de emprego, combate à corrupção, um governo que era pautado por nomes técnicos para ocuparem ministérios, por isso grandes resultados. Nós temos no governo de Lula uma turma que festeja quando inaugura um letreiro no Ministério da Cultura. Nós vemos aqui um sujeito que viaja o mundo afora se colocando como pobre. Sim, Lula disse isso em um evento. O mesmo sujeito que parece se preocupar muito mais em alimentar, juntamente à imprensa, falsas narrativas contra o Bolsonaro. Ao invés de trabalhar pela população, de combater o aumento do preço dos combustíveis, ao invés de tentar honrar minimamente a promessa de campanha. Inclusive, Lulinha, tamo aqui esperando a tua prometida picanha, hein? É uma abóbora que, pelo tamanho dela, a gente pode ter consciência de que se a gente ajudar todo mundo a plantar e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, mandioca, macaxeira, tudo que tiver melão, cenoura, já dá para passar a fome de todo mundo isso aqui. Já entendi agora. Bom, pessoal, e depois de mais uma série de narrativas terem sido totalmente enterradas pela mesma turma que as alimentou há pouco tempo atrás, eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.